Curva suas cabeças, feche seus olhos. Entendemos que a oração ela nunca é demais. Nesse momento, conecta mais o seu espírito ao Senhor. Conecta mais o seu espírito ao Senhor para que esteja sensível à voz dele. Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, para diante de Ti, viemos aqui, Senhor, para Te adorar. Para Te conhecer mais e ter mais do Senhor em nossas vidas. Pai, toma total liberdade para passear no meio de nós. Espírito Santo, ministra em nosso espírito tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar. E leva-nos mais além, mais profundo nas águas do seu Espírito. Pai, nós pedimos como igreja que o Senhor possa nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento seu. Pai, para que possamos compreender e entender a largura, o comprimento da nossa chamada em Ti. Pai, somos jovens, sim, mas somos jovens cheios do Seu Espírito. Pai, então venha, Jesus, e inunda-nos mais e mais. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, brilha nossas mentes, brilha nossos ouvidos, para que possamos somente pensar nas coisas do alto e ouvir. Alguém está contente? Essa. Sem muitas delongas. O tema dessa noite é adoração. Mas, Pérez, por que você vai pensar? Por que a adoração? Porque estamos vivendo em um mundo que é caótico. Sim ou não? Ei, meus irmãos, meus filhos que estão ali fora, presta atenção, por favor. Estamos vivendo em um mundo que é caótico. Sim ou não? Aonde que tudo e qualquer coisa ou objeto prende a atenção dos jovens. Sim ou não? Então, tudo que nós direcionamos a nossa atenção, o nosso olhar, isso se torna uma adoração. Porque nós estamos colocando situações ou pessoas ou objetos no lugar onde que é de Deus. Logo, se torna uma adoração ou uma idolatria. Mesmo sem estar percebendo, nós fazemos isso. Então hoje esse tema é muito legal. Quando a Bê, ela falou comigo hoje à tarde, me pegou muito de surpresa. Eu adoro isso. E eu falei de sair daqui, e eu falei, Espírito Santo, e aí? O que vou falar? Aí o Senhor me despertou para esse tema, a adoração. Então já abra sua Bíblia e no livro de João, capítulo 4. Conseguiu aí, Bruna? Livro de João, capítulo 4, verso 24. Isso já tem um versículo muito decorado. Vamos lá. Amém? Está escrito assim: chegará o tempo, e esse tempo já chegou, a quem o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade.
Sim ou não? Somos participantes dessa adoração absoluta. Sim ou não, igreja? Então vamos lá. Esta é uma passagem importante e simples, mas muitas vezes mal interpretada quanto ao que realmente é adorar em espírito e em verdade. Vamos lá. Deus é um espírito. Sim ou não? Vamos lá. Deus é um espírito. Sim ou não? Sim. E mesmo o Espírito de Deus habita dentro de nós quando nós passamos a crer verdadeiramente a Jesus. Como acontece quando Jesus fala para Nicodemos, em João 3, do 3 ao 8, sobre um novo nascimento. Quando Jesus fala sobre isso com Nicodemos, por mente natural, pela mentalidade natural, ele não conseguiu compreender o que Jesus estava falando. E Jesus estava falando sobre o nascimento do Espírito, o novo nascimento do Espírito. Assim como Deus é um Espírito, nós também somos. Amém? Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E também está escrito em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Então nós somos um Espírito, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus é um Espírito, logicamente, nós também somos um Espírito. Já está mais que compreendido isso, tá? Então não é preciso explicar sobre isso. Amém? Então vamos nessa. Deus é o Espírito, Ele também é verdade. Abre aí o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Amém? Diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, Ele é Espírito, mas Ele também é a verdade. Então, o Espírito e verdade são a natureza de Deus, bem como a vida. Adorar em Espírito e em verdade significa que nós temos a mesma natureza que Deus tem, que é Espírito. Amém? E adorar em verdade, porque nós conhecemos quem é a verdade, e a verdade é Jesus, que é revelado na sua palavra. E Ele também é vida. Amém? Amém, igreja? Amém. Os mortos, espiritualmente, não podem adorar a Deus, porque não o conhecem, nem possuem sua natureza. Mas os espiritualmente vivos, que são novas criaturas, isso está escrito em 2 Coríntios 5,17, estão dentro das qualificações para adorar a Deus. O apóstolo João define: Deus é um Espírito, ou seja, é uma personalidade viva, é a vida. Portanto, seus adoradores devem ser vivos, devem possuir a vida de Deus. Adorar em Espírito significa que você precisa ser um Espírito vivo para estar adorando uma perfeita adoração em Espírito. Adoração em Espírito é totalmente diferente do que muitos pensam por aí. Como eu disse no início, esse versículo ele é muito simples, mas muito errado em compreensão em adorar em Espírito. Adorar em Espírito não é o fato de você falar em línguas somente, engloba também. Mas adorar em Espírito não significa que você é cantar canções. Adorar em Espírito é quando você é um Espírito novo, um Espírito vivo.
Isso é adorar em espírito, porque o seu espírito está qualificado para adorar a Deus da forma que Ele é, como Ele é em espírito, porque você também é o espírito. Então a sua adoração não é uma adoração mental ou uma adoração física, mas sim uma adoração espiritual. Todo mundo compreendendo? Amém? Então todas as coisas que eu tiro a minha atenção de Deus, vou chegar nesse ponto, mas tudo que eu tiro minha atenção a Deus, minha atenção de Deus, na verdade, o meu espírito fica voltado para a adoração. Na verdade, meu espírito, alma e corpo, que é as três dimensões que o homem possui, fica voltado a adorar a esse objeto, ou pessoas, ou circunstâncias, sabe? Porque Deus, Ele é um Deus de vivos. Abra sua Bíblia aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 27. Amém? Verso 27 diz assim: Deus não é um Deus de mortos, é sim de vivos. Vocês estão cometendo um erro grave. É só a parte A. Deus não é um Deus de mortos, é sim de vivos. Esse de vivos aqui não é o fato de nós estamos respirando. O fato de estamos respirando para Deus não significa que somos vivos. Nós só possuímos a vida plena, a vida de Deus, quando nós somos enxertados na videira, que é Jesus. Amém? E nós somos ramos. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 15. Então, nós passamos a viver para Deus quando nós nos tornamos um espírito vivo, porque Ele não é um Deus morto, mas sim um Deus de vivos. Então aqueles que são espiritualmente mortos não são qualificados para adorar a Deus. Eu não sei se você conhece pessoas ou você já teve essa experiência própria de, antes de conhecer a Jesus, é você colocar um louvor ou colocar a Bíblia aberta no Salmos 91, achando que aquilo é uma adoração a Deus, ou achando que aquilo pode te proteger alguma coisa. Quem já teve essa experiência? Ou conhece pessoas que fazem isso? Deixa eu revelar algo. Para quem é morto espiritualmente, nada disso tem valor. Não é você de fato abrir a Bíblia em Salmo 91 que vai te gerar alguma proteção. Se você é morto espiritualmente. Jesus, certa vez, ele disse: existem somente dois caminhos. O caminho de Deus e o caminho de Satanás. Se a pessoa não está no caminho de Deus, ela está andando no caminho de Satanás. Mas peraí, o que isso tem a ver? Vamos lá, vocês vão entender o raciocínio. Se o meu espírito não é um espírito recriado, se minha total atenção, tanto espiritualmente, tanto mentalmente e tanto fisicamente, não está completamente em Jesus, eu me torno um adorador falso. Está conseguindo entender? Mas existe isso? Sim.
Jesus mesmo disse nesse versículo. Jesus está à busca daqueles que verdadeiramente o adoram o Pai em espírito e verdade. Opa, se verdadeiramente adoram o Pai em espírito e verdade, Deus está em busca. Então existem falsos adoradores, sim ou não? Então, quando o meu espírito está morto, eu me torno um falso adorador. Porque quando eu estou morto espiritualmente, eu não posso dar a perfeita adoração a Deus. Não consigo entender? Porque o simples fato de você cantar louvores, o simples fato de você vir ao culto, não significa que você está prestando a Deus uma perfeita adoração. Ou quando você deixa pessoas, objetos ou circunstâncias tomar o lugar de Deus na sua vida, você não está prestando a Deus uma perfeita adoração. Deus, ele não está em busca daqueles que o adoram ou daqueles que idolatram dele. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, não de idolatria. Amém? Obrigado, Júlio. Só quem idolatra, quem não entendeu o sentido da adoração. A adoração, ele não é, aliás, ele vai muito além de idolatria. A adoração a Deus é quando o seu espírito, sua alma e o seu corpo está completamente rendido a Jesus. Aonde que ninguém e nada tira seu foco, a sua atenção e o seu objetivo de alcançar o coração de Jesus. Amém? Quando Jesus disse que havia chegado a hora do Pai procurar os verdadeiros adoradores, era porque só através da sua ressurreição os homens verdadeiramente poderiam ter vida, zoe no grego, vida sobrenatural. Abram o Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Amém? Diz assim: a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Através da ressurreição de Jesus, nós possamos receber essa vida completa. Antes de Jesus, antes da chegada da ressurreição, o homem, pela natureza do homem, não poderia adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que Jesus ele fala para aquela mulher samaritana que Deus está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque só através da ressurreição o homem pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque é através da ressurreição que o homem recebe o Espírito novo. Através da ressurreição de Jesus, aonde que Jesus levou sobre si toda a natureza do pecado, todo o espírito de Satanás que habitava em nós no tempo de outrora. Paulo fala isso em Colossenses.
que no tempo de outrora nós vivíamos na natureza de pecado, Lucas. Aonde que para Deus nós éramos mortos. Paulo fala isso também em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Mas através de Jesus, através da ressurreição, nós recebemos essa vida e possamos viver hoje, tendo essa vida dentro de nós, através do derramado do Espírito Santo. Porque nós nos tornamos um só Espírito com Ele, como diz em Coríntios. Amém? Através da ressurreição, através da vida de Jesus em nós, podemos participar da natureza de Deus. Até a chegada da ressurreição de Cristo, nenhum homem poderia de fato adorar a Deus, porque era morto espiritualmente. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus de maneira viva. Abra aí em Apocalipse capítulo 5, verso 8 ao 14. Verso 8 diz assim: E quando ele recebeu o livro, os 24 anciões caíram de joelhos diante do Cordeiro, cada um com uma harpa e com taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam um cântico novo, com estas palavras: O Senhor é digno de receber o livro e quebrar os seus selos e abri-lo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. E os reuniu num reino, e os fez sacerdotes do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Verso 11: Então na minha visão eu ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os seus anciões. Verso 12: E cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto e é digno de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, exclamando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes ficavam dizendo: Amém. E os 24 anciões caíram por terra e o adoraram. Feche os seus olhos. Ei, Espírito Santo, nós unimos com os 4 seres viventes e com os 24 anciões e todas as hostes angelicais e todos os querubins e todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e te adoramos nessa noite e declaramos que só Tu és santo. Só Tu és santo. Declara isso, igreja. Só Tu és santo.
Só tu és santo, 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 santo. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és digno de desatar os seus, porque tu foi morto e ressuscitou e vive eternamente. Vive eternamente. Oh, e essa vida habita dentro de nós. E o Senhor nos fez ser herdeiros de uma natureza que é incorruptível. E hoje possamos viver assim como tu vives, eternamente. Espírito Santo, obrigado porque nós recebemos a sua natureza. Espírito Santo, eleve seu espírito, eleve seu espírito, eleve seu espírito numa adoração espiritual, eleve seu espírito, adoramos aquele que foi morto, adoramos aquele que ressuscitou, adoramos aqueles que é e que há de vir, Jesus, Jesus, a manifestação exata de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus, o leão da tribo de Judá, Jesus, Jesus, adoramos a Ti, Ei, Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 4, diz assim: enquanto Cristo, que é a nossa vida verdadeira, você pode dizer isso? Cristo, repita, Cristo é a nossa vida verdadeira. Vier de novo. Então vocês, diga, eu brilharei com Ele e participarei de toda a sua glória. Quando Cristo vier. Isso me lembra do que Paulo ele fala em Romanos capítulo 8, verso 17. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós.
Está passando por sofrimento? Seja perseverante na fé. Porque há de manifestar uma glória que não vai ser comparado e não pode ser comparado com o que estamos passando hoje. Amém? Permaneça firme. Frequentemente, o nosso problema é seguir o plano de Deus para a nossa vida. É que não treinamos o nosso espírito conforme deveríamos. Gastamos a maior parte da nossa vida nas dimensões mentais e físicas. E nos descuidamos do nosso coração, que é espírito, nosso espírito, e cultivando o nosso intelecto. A maior parte da nossa vida nós gastamos sem treinar o nosso espírito, com dimensões físicas e mentais. Quando eu iniciei falando que vivemos em um mundo caótico, porque os jovens não se importam mais com as suas vidas espirituais. Passa a se importar com as dimensões mentais e físicas. Os jovens, não somente jovens, o mundo hoje gasta mais tempo. O mundo, no mundo gospel e no mundo que não é gospel, consegue entender? Gasta mais tempo hoje cuidando de redes sociais. Não que isso seja errado, mas isso não pode tomar um lugar de Deus na sua vida. Os jovens hoje estão tomando um percurso a qual não foi que Deus preparou, focando a sua adoração em pessoas. Como eu falei, em redes sociais, em objetos. Tudo que nós focamos, a nossa atenção, que não seja Jesus e a sua palavra, isso se torna uma adoração. Isso se torna uma idolatria. Então, tudo que nós deixamos de treinar, porque ficamos mal acostumados de não treinar o nosso espírito e passamos a viver mais na dimensão intelectual e na dimensão física. Quando Deus é um espírito, então precisamos viver na atmosfera e na dimensão espiritual, porque é a nossa realidade. A nossa realidade é que somos um espírito. E se queremos adorar a Deus em espírito, precisamos viver numa atmosfera da dimensão espiritual. E não deixando a nossa mente e o nosso lado físico dominar o nosso espírito. Mas sim, precisamos deixar o nosso espírito dominar o nosso lado intelectual e o nosso lado físico. Consegue compreender isso? Então, quando nós deixamos de lado o nosso lado espiritual, que é a nossa real forma, que é a nossa versão, nós passamos a habitar, muitas das vezes sem perceber isso, ou percebendo,
porque está alimentando o intelectual e o físico. Quando passamos a alimentar isso, o lado espiritual acaba perdendo forças. Então, quando nós passamos a não adorar a Deus em espírito, por mais que sejamos um espírito novo, consegue compreender? Amém, igreja? Por mais que sejamos um espírito recriado, quando nós deixamos de alimentar ou deixamos de treinar o nosso espírito, passamos a viver na dimensão intelectual. Amém? Pausa para a água. Quando negligenciamos o aprimoramento do nosso espírito, nosso intelecto passa a reinar em nossas vidas. Nosso espírito, a parte da nossa pessoa que deve dominar e dirigir a nossa mente e o nosso corpo, fica trancado em um calabouço, por assim dizer, e não lhe é concedida a licença para funcionar. Mas o Espírito Santo, mediante o testemunho interior, sempre busca orientar a nossa mente, se tão somente dedicarmos tempo para consagrar o nosso espírito e escutarmos. Saibam que é necessário de consagrarmos o nosso espírito todos os dias. Você não sabe dizer, é uma obrigação de consagrarmos o nosso espírito todos os dias. Se você quer permanecer vivo, pegou? Se você quer permanecer vivo, é obrigação consagrar o Espírito todos os dias, através da palavra. Paulo, ele diz que a comida é o alimento do nosso corpo físico e a palavra é o alimento para o nosso espírito. Jesus, ele disse também, João capítulo 8, versículo 32, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, ele fala para Josué 1:8, medite na minha lei, para que tudo que você faça seja bem sucedido. Tiago 1, do verso 22 ao 25. Aquele que medita na palavra e as não pratica, esses são como aquele que olha a sua própria imagem no espelho, segundos depois esquece. Mas, todavia, aquele que meditar na palavra e as pratica, em tudo que fizer será bem sucedido. E algumas versões, em tudo que empreender será bem sucedido. Isso também engloba a vida espiritual. Amém? Então, quando nós passamos a negligenciar a consagração do nosso espírito, o lado carnal, o que é o lado carnal? É a sua mentalidade. Esse é o nosso lado carnal. Passa a ganhar lugar, passa a ganhar valor em nossas vidas. E passamos a viver no lado intelectual. Amém? Estou falando muito difícil? Está dando para compreender? Amém?
Se você busca consagrar o seu espírito, tenha sempre uma consciência sensível ao Espírito Santo. Quando nós consagramos o nosso espírito ele passa a ficar mais sensível ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo que vai nos levar a viver numa perfeita adoração em espírito. Porque o nosso espírito está sensível a Ele. E Ele mesmo vai testificar dentro de nós aquilo a qual o Pai quer ouvir de nós. Amém? Esse texto eu tirei do livro do Kenneth. O livro chama Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Quem não tiver, busque na internet, que é muito bom. Amém? Abram sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1. Amém? Diz assim: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Vamos lá. Quero destacar 3 pontos nesse versículo. Se vocês, na verdade, vou revelar algo. Esse versículo está falando das 3 dimensões que o homem possui. Um sacrifício vivo, porque somos um espírito vivo. Amém? Temos a vida de Deus dentro de nós. Um sacrifício santo, porque recebemos a natureza santa de Deus em nosso espírito, e com a renovação da nossa mente possamos ter atitude santa. Amém? Que é viver uma vida de santidade. E um sacrifício agradável. Agradável a Deus, porque os nossos corpos nós passamos a apresentar a Deus como algo agradável a Ele. Amém? O sacrifício de Cristo é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo, é um sacrifício agradável a Deus. O sacrifício de Jesus é o único sacrifício que Deus aceita. O sacrifício vivo. Abram em Colossenses, capítulo 3, verso 4. Nós acabamos de ler, mas vamos ler de novo. Amém? Diz assim: e quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de toda a sua glória. O sacrifício vivo não é para nos mostrar. O sacrifício vivo é para mostrar Jesus. Amém?
sacrifício santo. Ou seja, através do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos santifica. Apocalipse capítulo 5, verso 8 ao 14. Nós já lemos, não precisa ler. Sacrifício agradável. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Capítulo 11, verso 6. Esse mesmo. Não, é isso mesmo. Amém? Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque qualquer um que quer. Peraí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Até aí. Então o sacrifício agradável é o sacrifício de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, ao ir na cruz, ele apresentou todas essas exigências para que possamos com ele sejamos um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável. Amém? Fé está baseado em um relacionamento. Abra aí João capítulo 5, verso 39 ao 40. Vamos ler. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque creem que elas têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê a vida eterna. Fé, ela está baseada em um relacionamento com Deus. Somente através de um relacionamento com Deus, um relacionamento vivo, possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque passamos a viver. E com a sua palavra descobrimos quem é Jesus. E Jesus é a palavra. Então, com renovar nossas mentes, possamos viver uma vida agradável para Deus. Através da palavra, possamos receber vida. Amém? Amém, igreja? Amém. Tem alguém com sono? Porque eu estou com sono. O nosso relacionamento tem que ser com a pessoa de Jesus, através de sua palavra. Relacionamento com outra pessoa é bom em certo ponto. Relacionamento nas redes sociais com amizades. Amém, igreja? Amém, jovens? É bom em certo ponto. Porém, nada disso pode tirar ou ocupar o lugar que é de Jesus na sua vida. Quando nós tiramos o nosso foco de Jesus, precisamos praticar metanoia, o arrependimento, e voltarmos com o nosso foco para Jesus.
Porque arrependimento é isso. É você estar andando em uma rua, é você perceber que aquela rua está errada e você dar meia volta e voltar para a rua certa. Isso é arrependimento. Aonde você perceber, através do Espírito Santo, que você está num caminho que é um caminho errado, mas você, se ligou através da palavra e através do Espírito Santo, e isso praticou metanoia dentro de você, e você voltou para o foco, voltou para aquele que é digno de receber toda a devoção, toda a adoração e toda a atenção que é Jesus. Isso é você entregar para Deus uma vida de adoração em espírito, em verdade. Amém? Adorar a Deus em espírito e em verdade é dar uma resposta para Deus de amor e de graça. Com isso, a Duda vai colocar um louvor. Você vai se sentir com as luzes apagadas à vontade. Só quem está com sono não durma, por favor. Brincadeiras à parte. Apague as luzes. Sinta-se à vontade de você chorar, deitar no chão, gritar, mas não durma. Eleve seu espírito nessa noite. E se você precisa, através dessa palavra, através da ministração, se o Espírito Santo gerou dentro de você algo despertou dentro de você algo que você precisa praticar metanoia, esse é o momento. Pratica a metanoia. E se algo está tirando a sua atenção de Jesus, é algo que você precisa abandonar. Mas ei, é um dia após o outro, lembre-se. Você não vai abandonar de uma hora para outra. Porque Jesus, ele não te obriga a nada. Jesus, ele te dá a total liberdade de você abandonar. Então abandone nessa noite tudo aquilo que está tirando a sua atenção de Jesus. Sinta-se à vontade nessa noite, através dessa canção. Adore ao Senhor. Adore Jesus. A tua face eu vejo, e a tua voz eu ouço e danço pra te adorar, pra te adorar. Eu me rendo aos teus
do seu Espírito. Se você ainda não conseguiu identificar, peça o Espírito Santo, ele vai te revelar aquilo que você precisa abandonar. Minha oração começa na revelação do teu amor, do teu amor. A tua face eu vejo, a tua voz eu ouço e danço pra te adorar, pra te adorar.
Pai, Pai, oh Pai, Espírito Santo, nós nos arrependemos, Jesus. Vamos lá, igreja, nos pregam. Pai, nós nos arrependemos por tantas vezes nós deixamos de te adorar. Por tantas vezes perdemos o nosso foco. Nós nos arrependemos, Jesus. E pedimos a Ti perdão. Perdão, Jesus. Porque entendemos que só o Senhor é digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o único Pai de ser adorado. Jesus, queremos conhecer mais ao Senhor, porque é através do conhecimento de Ti que nós podemos oferecer ao Senhor a perfeita adoração. Jesus, toma total liberdade para passear, toma total liberdade para o Senhor operar em nós aquilo que o Senhor pretende operar, porque essa igreja é sua, pertencemos a Ti. Jesus, visite um por um nesse momento. Jesus, Espírito Santo, só Tu tens o poder para convencer. Espírito Santo, visite também os que estão em casa. Jesus, só o Senhor é digno de receber. Então, se até agora nós focamos em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, nós praticamos metanoia nesse momento e voltamos nossa total adoração a Ti. Jesus, Tu és o único de ser adorado. Então seja adorado, Jesus, em nome de Jesus.